Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, pro seu condomínio. Começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a evolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Hoje um programa muito maravilhoso, muitas perguntas, tretas, mas temos aqui os especialistas para nos ajudar a ter mais tranquilidade no dia a dia, mais uma gestão de alta qualidade. Já quero mandar um abraço pessoal da Rede SPTV. Toda segunda-feira, nosso encontro marcado das 19 às 20 horas, falar do universo condominial. E quem tá no YouTube, pô, nos ajuda já, se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá, que aqui o papo é maravilhoso. Pra ajudar você, meu amigo síndico, amiga síndica, tem maior noites mais tranquilas de sono, através de muito conhecimento. Então vamos lá, sem enrolação, recebendo ela, uma das maiores referências de direito criminal do Brasil. Ela tá de roxo hoje, roxo elegância, luxo, porque ela é luxuosa. A minha amiga doutora Priscila. Oi, Thiago, obrigada aí pelo convite para estar em mais um podcast com você. Vamos para as tretas, né, de hoje. Hoje, treta, né? Tá tamo pronto. O janeiro eterno tá acabando, né? Acabou. Já acabou. Viramos, Não, foi. ainda tem tretas de janeiro para resolver em fevereiro, pode ter certeza, hein? Nem me fale. E receberam ele, uma das maiores referências de área condominial do Brasil. Um homem disruptivo. É antes e depois, porque o homem é fera. Ele é tendência na área condominial. Referência dos maiores cérebros pensantes da área condominial do Brasil. Meu amigo Diógenes. Alô, Thiago, e aí? E aí, pessoal, beleza? Vamos trabalhar, né? Tô fazendo um post agora lá no Instagram, que chama @condominialengenharia. Mais tarde você entra lá. 5 formas como você vai perder a garantia de obras do seu condomínio e você já faz e nem sabia. Então vamos começar por aí. Então vamos lá, vamos falar isso. Como é que o síndico pode perder a garantia? A primeira forma que o síndico perde a garantia é quando ele vai receber a obra e ele não olha o tempo de garantia de cada item. Ele cai na ilusão de que tudo tem 5 anos. E não importante, é. Né? E não é. E aí, nesse processo, o primeiro dia está acontecendo, o segundo dia está acontecendo, o terceiro dia está acontecendo, ele não tem previsão orçamentária, ele não estudou o plano de manutenção, ele não conferiu o plano de manutenção. Tem coisas que os vícios são visuais. Você tem 90 dias para testar a garantia, 60 dias para testar a garantia. Segunda forma que o pessoal perde muito a garantia do condomínio. Ele pega o plano de manutenção e ele sai contratando pelo precinho mais barato o seu Zé para fazer os reparos. E lá no manual de obras você vai ver que fala que você deve ter um responsável técnico para executar as obras do seu condomínio. Ou seja, você como síndico deve zelar pela legalidade. Então quem é o responsável pelas obras do condomínio? Né? A pessoa que vai fazer as obras, as manutenções, ela tem um responsável técnico, a empresa tem registro no CREA, está dentro do normativo solicitado para a empresa? Está. Não está. A construtora, a primeira coisa que ela vai falar para você é quem assinou o seu plano de manutenção, né? Quem autorizou essa obra? Você comunicou à construtora a necessidade dessa obra? Ela pode ser feita? Então essa falta de comunicação, essa falta de responsabilidade técnica é o segundo e o terceiro passo juntos, né? Que eu já respondi 2 aqui na sequência. A terceira forma é você não ter o seu plano de manutenção. Olha bem, que interessante. Você recebeu da construtora o seu manual de manutenção do condomínio e cada morador recebe o manual do imóvel. São coisas interdependentes, porque o da unidade interfere no do condomínio, no do edifício, mas você recebeu o manual de manutenções e lá tem uma perspectiva do plano de manutenção. O plano de manutenção que você vai usar como instrumental para levantar as despesas vai te trazer orientação de quem é aquela obra, se aquela obra é necessidade específica, se não é, qual o período, qual a documentação que precisa, tem que ter o responsável técnico pela obra. Toda manutenção, querendo ou não, meu caro síndico, é uma pequena obra e ela tem toda a norma para ser seguida. Aí você contrata fora disso e traz para você a responsabilidade sobre aquilo que você não deveria. E a construtora adora, porque ela fala assim, tá vendo aí? Fez a obra, fez a manutenção, tudo que eles querem, sem seguir o protocolo que estava onde? No manual de manutenções. Né? A outra forma é quando você perde o seguro. Que você vai fazer obras sem comunicar a seguradora, por exemplo, colocar energia solar. Se você não comunica a seguradora, você pode perder o seguro ou vai fazer uma revisão de fachada e você não comunicou a seguradora e a sua revisão de fachada você não contratou o seguro da obra. O que acontece com a sua
A pólice ela fica suspensa. Qualquer problema que você tenha de seguro com o seu condomínio, no período de execução da obra, você pode não ser indenizado pela seguradora com um argumento técnico muito forte. Então, na verdade, você não vai 5 dicas para você aí, só que lá no Instagram tem 5 dicas diferentes dessa, hein? Tá bom demais. Tá bom? Então segue lá no Instagram, @Condominial Engenharia, que vai ter um carrossel para você baixar, copiar e compartilhar com todo mundo lá. Bom demais. E é importante o Jorge estar falando, porque assim, principalmente na vista de entrega, né, doutora? Porque aquela vontade, eu quero pegar meu apartamento, eu quero estar em casa, aquela coisa, pagando aluguel, e passa percebido isso, né? E aí chega lá nos tribunais, o que eles falam? Eu entreguei, você não fez, né? Não, e tem mais uma questão. As pessoas na Assembleia de Implantação, onde são criadas as comissões que vão receber as áreas comuns do condomínio, os moradores se juntam ali, meia dúzia de muito bem intencionados, porque eu não vou discutir a intenção de cada um. São pessoas que realmente estão intencionadas, querem ir lá, querem dar o seu melhor, querem receber, só que às vezes eles não têm o conhecimento técnico. Então ele não vai ter o olhar do engenheiro que é acostumado com isso. E aí ele tenta, aquela comissão tenta, vai lá, recebe, e às vezes tem um vício de fácil constatação com um profissional da área. Que para eles não é. Para você não é. Agora, culturalmente, as pessoas têm que começar a entender que é muito mais barato para o condomínio contratar um engenheiro, nem que seja para fazer o relatório de entrega das áreas comuns, do que eles pegarem e fazer uma comissão bem intencionada. Por quê? Porque os prejuízos financeiros, eles podem ser muito, mas muito mais altos do que você contratar um profissional técnico para fazer a constatação, não é verdade, Diógenes? Sim. Olha, é aquele negócio, é o que eu costumo dizer. Cuidado com aquilo que você faz todo dia, porque você pode ficar muito bom nisso. E se for arrumar desculpa e contratar sempre pelo menor preço, você vai ser o rei dos problemas. Porque sempre você vai ter uma desculpa para dizer que você tentou contratar pelo mais barato e deu errado. Aí você vai passar a vida inteira tentando recuperar dos problemas que você não deveria ter porque fez uma escolha ruim. Vamos comigo. Você vai receber o imóvel da construtora hoje, qual a primeira coisa que você tem que pedir? Vamos lá fazer uma volta no condomínio para ver se está tudo certo? Não, meu amigo, você vai sentar e falar assim, eu quero ver toda a documentação primeiro. Os elétrica, manuais, hidráulica, projetos. Elétrica, hidráulica, estrutura, arquitetura, corpo de bombeiro, SPDA. Quais equipamentos nós temos no condomínio? Todos eu quero manual de manutenção, escada pressurizada, bomba d'água, trocadores de calor, elevador, garantia dos equipamentos. Antes de você sair para campo para verificar o seu prédio. Né? Essa é a primeira coisa. Você tem que entender o que tem. Porque às vezes tem uma coisa que você comprou o prédio e você não sabe, mas está lá no documento que o Diógenes relacionou. Eu vou te dar um exemplo. O cara não viu. Isso acontece, Thiago. E uma coisa é triste. Uma coisa é precursora da outra. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos um caso aqui onde eu sou assistente técnico do condomínio em relação a uma perícia da construtora. E a construtora muito famosa, renomada, etc. Ela fez um projetinho com 2 trocadores de calor. R$28 mil cada um. Ela entregou uma infraestrutura para um trocador de calor. Aí no termo de entrega, eles colocaram para o síndico receber que eles entregariam um trocador de calor. Só que no documento, no projeto, tem 2 trocadores de calor. O que eles fizeram? Fizeram a infraestrutura elétrica para um trocador de calor, certo? E entregaram um trocador de calor. Só que o projeto é para 2. Qual é o sentido de você fazer uma infraestrutura elétrica para 2 equipamentos no projeto e entregar fisicamente só para um? Alguma coisa então tem. Vamos lá, 280 metros de cabo PP, meu amigo, de 8 milímetros, porque tem queda de carga. Pensa quanto ficou, vou te falar, R$189 mil para refazer a infraestrutura com 2 trocadores de calor. Condomínio muito grande, piscinas muito grandes, o caminho da fiação muito grande, um trabalho de alta necessidade técnica, mexer no quadro geral, botar outro disjuntor, né? E aí você, como síndico, vai receber o condomínio com esse tipo de detalhe técnico que nem estudando engenharia, daqui 5 anos você vai saber, porque a gente leva 10 aprendendo, tomando porrada na praça. Então, eu oriento muito o síndico, está chegando a GO, e como é que está a sua manutenção, como é que está a sua previsão orçamentária, depende da sua inteligência, a facilidade que você vai ter de administrar o patrimônio lá na frente. Se você não tiver a inteligência de contratar inspeções, identificar a idade do seu prédio, saber como está seu plano de manutenção,
ter verbinha para contratar uma inspeção predial, é você que vai ficar responsável por dar conta de fazer aquilo com o que sobra e não com a real necessidade do seu condomínio. Escuta o que eu estou falando, hein? Não vai se arrepender. Você se coloca em risco, sabe? Por falta de planejamento, por falta de saber aquilo ali, você se coloca em condições de falar assim, mas o condomínio não tem dinheiro. Mentira. Vem para cá que eu te falo. Falta de dinheiro no condomínio é falta de gestão, não é falta de dinheiro especificamente. E se faltar recurso também e não conseguir aprovar, tem mecanismos que você pode se valer para você se autoproteger. E aí ser uma decisão do empreendimento e não seguir. Quando você não faz, você fica sozinho no negócio. Teve nem uma semana, sugeri um aumento no condomínio e eles falaram que não. Falei, ok, sem problema. Isso. Coloque em ato que foi sugerido. Se ele não conseguir pagar... Mas aí você tem que falar, foi sugerido por quê? Para cumprir com isso, porque assim, isso. As pessoas, infelizmente, elas não pensam. Tiago, mas o orçamento do ano passado foi suprido. Ok, mas esse ano tem aumento. É outro perfil. De cara o funcionário quanto foi a conversão? Pronto, a conversão. De cara, vamos lá. Trabalho. Aí vem um detalhe bem interessante. E que geralmente é o maior gargalo dos condomínios, compromete mais de 50% da receita dos empreendimentos. Exatamente. E seria um erro para você aprovar com 7%. Não, estou comentando que fundamental. Não, primeiro, você vai ter a inflação, que já deveria estar previsto. Estou falando só de um item, entendeu? Um item. Funcionário 7%. Quando sobe o funcionário 7%, sobe tudo do funcionário 7%. 7% no imposto, 7% na alimentação, tudo sobe. A referência do salário mínimo. Aí você tem uma outra questão, a inflação. Terceiro ponto, meu amigo síndico, você está com o seu prédio de 2 anos atrás, agora tem 3. Será que ele precisa da mesma assistência técnica? É mais, né? Não tem itens previstos a mais no plano de manutenção? É esse nível de conscientização de hoje. É o que a gente está fazendo. Que a gente está tentando aqui, todo o programa, a gente tenta que esse nível de conscientização ele chegue para o síndico, mas ele chegue também para o condômino. Por quê? Porque vai sucatear o prédio, vai acabar o prédio, vai desvalorizar o patrimônio dele, enquanto ele não entender que o repressivo é melhor, o preventivo é melhor do que o repressivo, vai tomar Vamos dar uma dica? Vamos dar uma dica de valor? Ó, pega aí. Para você seguir a gente lá no YouTube, que agora o chefe do YouTube da BSB agora é o comunicador ditador. O cara manda pra caramba, depois te apresentar ele. É o seguinte, é porque eu pedi uma orientação, porque ele sabe muito e eu tô aprendendo agora com esse negócio de YouTube, eu não sei nada pra estar vindo. Então ele tá me ensinando, meu professor. Ó, seguinte... você deixa de ter condições de administrar um patrimônio com a sua própria segurança como administrador. Isso é tão nítido, gente, que o seguro do prédio ele tem uma previsão de RCI só para o síndico, porque a gestão tem risco. Tem risco, né? Agora, você imagina fazer uma gestão que, por lei, já tem seguro obrigatório porque tem risco. Você sozinho se arriscando na tomada de decisão. Você não leva para a Assembleia. Você não comunica. Então, o Tiago botou aí como síndico lá no condomínio dele, um aumento de 7% a Assembleia não votou. Não, era mais. Era mais, né? Essa era uma das rubricas, né? Isso, assim, que a pessoa quis justificar que o ano passado fechou o orçamento. Beleza, eu falei assim, ok, fechou. Só com esse orçamento eu não consigo praticar o próximo. E eu comecei a citar igual, tem aí, igual eu falei da questão do funcionário, a Agruz tem previsão, a inflação. E todos os contratos, a administradora, jurídica, engenharia, todo mundo aumenta. Então você tem que considerar, meu querido, aí no básico, olha só, 7% do trabalhador, INCC, IGPM, IPCA, no básico. Quando você olha para essas coisas, você tem uma média mais forte de referência. Mas primeiro de tudo, a maior obrigação, tá aqui advogado, ó. A maior obrigação do síndico é ter manutenção suficiente no patrimônio, primeiro, para não ter insegurança. Precisa manter a solidez e segurança, que é a garantia do abrigo no lar. É a obrigação do representante legal, que é o síndico. Isso é a primeira coisa. Então você não pode deixar de fazer um SPDA, por exemplo, que é o seu sistema de proteção de descarga atmosférica. Senão você perde seu seguro. Senão você perde seu seguro. Então, a obrigação legal do síndico, do responsável legal do condomínio, é manter o condomínio saudável dentro do que determina a legislação. A outra obrigação que eu já chamo de administrativa, que acontece muito para a gente com as perícias, é executou a administração com proficiência para não haver perda do patrimônio, que é outra questão, né? Então, quando você faz lá,
IGPM, INCC, IPCA, ajuste dos funcionários, salário mínimo, etc., você tem uma média bacana. Qual o primeiro passo para você não errar na questão da sua previsão orçamentária e na sua GO? Você vai pegar o valor, o momento de manutenção do seu condomínio. Então, o condomínio que está com 3 anos, foi entregue pela construtora, ele tem uma série de revisões de 3 em 3 anos, como, por exemplo, a fachada. Aí muita gente vai falar assim, doutor, porque a despesa ordinária na 8.245 não está prevista como a taxa ordinária do condomínio, porque é uma despesa extra. Extra, quando é um problema diferenciado, quando é um problema de ruína, quando é uma situação emergencial. Não é despesa extra aquilo que está previsto no seu plano de manutenção do prédio. Sabe por que não é extra? Porque está previsto lá. E que você precisa fazer. Você tem que fazer, entendeu? Quantos anos você tem que fazer? Todo ano. Incêndio, quanto tempo você tem que fazer? Anual, a inspeção inicial é anual. Pronto. Aí você deixa a bomba da pressurização da escada lá, 3 anos sem ser feita, ela dá problema, você fala assim, agora é despesa extra. É erro administrativo. Desculpa te contar, mas é erro administrativo. Se tiver alguém inteligente no seu conselho, na sua assembleia, ele pode apontar o dedo para você e falar assim, estava previsto aqui o manual do prédio. E você não tomou a providência de verificar onde antecipar. E aí, quando você vai lá para um 86 que deu prejuízo para alguém, você vai pagar do seu próprio bolso. E essa afinidade que a gente tem quando a gente executa. Quando eu virei síndica e eu peguei um empreendimento que estava com todas essas manutenções sendo tratadas ou com fundo de reserva ou como taxa extra, eu falei, peraí, tem um equívoco administrativo. Isso são despesas que são anuais. Isso são despesas para que eu mantenha o mínimo, porque isso é o mínimo das áreas comuns em conformidade como determina a norma. E a partir do momento que eu não provisiono, isso é uma irresponsabilidade civil de quem? Minha, administrativa. Exatamente. Primeira assembleia que eu fiz, Diógenes, 27,5% de aumento. Doutora, você aumentou quase 30% da cota condominial? Aumentei. Porque aí o pessoal pensa, seu condomínio é de gente rica, por isso que você aprovou. Não. O meu condomínio é de gente consciente. Mas essa conscientização, ela só ocorreu por quê? Porque eu tive a sabedoria de mostrar como isso chegou nesse ponto. Que a defasagem veio da ausência de dimensionamento das manutenções obrigatórias, que tem que ser custeadas por quem mora, independente de ser proprietário ou não, que são as despesas ordinárias, para que a gente tenha inteligência para passar por isso. Sim. Aumentei 27,5% com 100% de unanimidade da Assembleia. Bato no peito com orgulho, porque não é qualquer um que consegue isso, entendeu? É a mesma coisa você saber o seguinte, meu carro gasta 10 por litro. Eu vou viajar 1.000 quilômetros, eu preciso em 100 litros. Mas eu tenho 50% da gasolina no banco, eu vou assim mesmo. No meio do caminho, se precisar... Né? Se eu não ficar jogando na banguela para render o combustível, aí eu peço dinheiro emprestado para alguém na emergência. A mesma coisa, o administrador ele tem que ser responsável no nível de que ele olha para a edificação, ele identifica o momento da edificação e ele planeja as necessidades dela para o próximo período. Não é depois. Eu estou com necessidade, gera aí uma taxa extra. Tá errado pra caramba. Olha só, você vai olhar para o seu plano de manutenção e vai olhar para o seu histórico de obras do condomínio, para o seu histórico de manutenção. Olha para o ano anterior, olha para o outro ano anterior e olha para o ano corrente. Lá no seu manual, tem o que previsto para esse ano? Vamos dar um exemplo de um prédio novo que esse ano de 2025 faz 3 anos. Você tem lá uma lavagem de fachada para fazer. Justifica você não colocar na previsão orçamentária e depois fazer uma taxa extra? Se o seu administrador fizer isso, você concorda com ele? No meio do ano você tem uma taxa a mais de R$300 por unidade, sendo que agora em fevereiro, março, abril você tem uma taxa ordinária que você pode diluir isso e fazer a obra ao longo do ano. Não é isso? Então está errado. Questão de preço, IPCA, IGPM, INCC, você tem que olhar para te dar uma média grossa sobre manutenções e tal, e tudo que foi feito no ano passado para você jogar essa camada de proteção em cima e ter o seu fundo de reserva. Fundo de reserva é para situações emergenciais que você já fez o acúmulo daqueles valores. Não é para você estar pegando dinheiro do fundo de reserva para fazer manutenção que está prevista. E nem para usar para pagar a conta do mês. Exatamente. Viu? Então, que tem muito condomínio por aí nessa situação. Tem muito errado. Eu falo para você, olha com carinho para o seu condomínio, segue lá, @BSB Condomínio Engenharia,
Você vai ver que tem um monte de post falando isso para você lá. 90% dos condomínios tem taxa insuficiente. A taxa está fora do plano de manutenção e é uma responsabilidade do síndico. E aí o que acontece? Quando você olhar para o seu plano de manutenção, veja se seu prédio tem 1, 2, 3, 4, 5 anos, se ele tem 10, se ele tem 15, se ele tem 25. Você tem norma para poder, você tem lei para isso. A lei da Boate Kiss, a 13.425, determina que você faça inspeções. Vê se a idade do seu condomínio, de repente você está no ano de fazer uma inspeção predial. E você quer saber um negócio? Aquele prédio que caiu aqui em Brasília, ele não tinha feito inspeções prediais. E se ele tivesse feito uma inspeção predial lá de 5, 10 mil reais, ele não tinha tido aquele problema que caiu com garagem e tudo. Porque uma simples inspeção de nível 1, de nível 2, pela NBR 7, quando você for contratar, é por essa norma, tá? 16747. É uma norma de inspeção predial. Então lá você vai ter os padrões de laudos, nível 1, 2, 3, 4 e 5. Eu costumo dizer, e a gente faz muita promoção desse laudo na BSB, que o nível 2 ele atende 90% da necessidade do seu condomínio. Se chegar no nível 2, que é um laudo mais em conta, e você identificar a necessidade de um nível 3, ela vai ser justificada pelo profissional por escrito. Aí você leva para o conselho, leva para a assembleia e aumenta o valor naquilo que for necessário. Mas para de contratar laudo caríssimo, nível 3, nível 4, sem necessidade. Tá? Esses dias o Assincho perguntou assim para mim, Jorge, é obrigatório fazer a termografia da fachada? Eu falei, se você quiser. O que vai fazer mesmo funcionar, e um não substitui o outro, é o teste e a percussão, que é o famoso bate-fofo. Mas você está lá no condomínio, tem 5 anos que você é assim, você não fez um bate-fofo na fachada, você não levantou um prognóstico de previsão de manutenção da fachada, está errado. Isso aí, muita dica pra nós. Segue você, ó. Quem tá no YouTube, se inscreve, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Vamos pro nosso plantão. Tira a dúvida. Preparada, doutora? Bora. Detalhe, a gente começou. Isso foi só a introdução do programa. Começou quente o negócio, hein? A pergunta é da Cláudia. O título é: inquilino não pagou o condomínio, agora passou o prazo pra mim, proprietária, de pagar o condomínio. Aí ela pergunta: a inadimplência do inquilino leva a penhora do apartamento rapidamente? O restante do programa vamos falar só... tá, beleza, isso mesmo. Ela tá falando se aquela dívida do inquilino dela não pagou o condomínio, pode levar o apartamento à penhora, doutora? Sim, pode sim, Thiago. Sim. E aí é um nível de conscientização que os proprietários eles não têm. Eles largam por conta e não acompanham o pagamento das cotas condominiais. Porque para nós que estamos defendendo o interesse do condomínio, nós buscamos a relação condomínio-unidade. Para mim, quem interessa é o proprietário da unidade imobiliária. Se ela está alugada, se ela está cedida, quem é o ocupante efetivo dessa unidade, para mim pouco importa. É outra relação que foi estabelecida. A relação do condomínio é para com a unidade. E, paralelo a isso, é para com o proprietário. Então, se o seu inquilino não pagar a cota condominial, nós vamos executar você e nós vamos levar o seu apartamento a penhora e a leilão, caso você não faça o pagamento das cotas condominiais. E sabe por quê? Vou te contar. Só um adendo aqui, gente. Isso é casos reais, vamos dizer assim, né? Num condomínio que eu sou síndico, tem um apartamento que está indo para leilão por isso. A pessoa, ela alugou, a pessoa sempre pagava o aluguel, mas não pagava o condomínio. Então, para ele achava que tá tudo ok. Quando ele foi ver, filho, quase 40 mil aí de dívida condominial. Por isso que é importante que ele mantenha o cadastro atualizado. A cada 2, 3 meses ele faça a checagem, no mínimo, né? 2, 3 meses ele faça a checagem do pagamento da cota de condomínio, IPTU. Por quê? Porque são encargos que vão recair sobre você. Então não é um bom negócio você não fazer o acompanhamento disso. Vai ficar mais caro, porque vai incidir juros, multa, correção e honorário. E você corre o risco de chegar a dívida num ponto tão grande que você não consiga honrar ela. E aí você pode acabar perdendo sua unidade imobiliária, como a gente já teve casos lá dentro do escritório, que infelizmente aconteceu isso com o proprietário. Vai a leilão, né? Vai a leilão. E você sabe por que isso aí, Thiago? É exatamente pelo que a gente estava falando aqui. A taxa ordinária do condomínio, ela é especificamente para manter o imóvel. É por isso que, mesmo sendo seu único imóvel, ele vai à penhora. Entendeu? Porque faz parte do imóvel. É como se o imóvel caminhasse e deixasse um rastro.
Toda a vida, para onde o imóvel for, ele tem aquele lastro financeiro. Então, mais uma vez, a gente vem com a questão do valor sendo aplicado corretamente. E a quem cabe essa deliberação? Quem cabe analisar se o valor que está sendo recebido é suficiente para deixar o imóvel no padrão que se espera? É o nosso amigo síndico. Gente, entendeu? outra coisa importante. Quem está comprando imóvel, procura o síndico para ver se esse imóvel tem alguma dívida, se não tem, como é que tá as manutenções, igual o Jorge falou, isso é importante. Né? Outra coisa importante, às vezes as pessoas nem se atentam, se tem um processo rodando no nome do condomínio. Falo porque outro condomínio que eu fui síndico, o antigo síndico vendeu o imóvel. O antigo síndico vendeu o imóvel, ó. Primeira assembleia, taxa extra, 10 mil para cada um, para pagar a causa trabalhista. Olha e a aí. mulher mó feliz, aí, como assim? Vai ter que pagar. A oportunidade faz parte. Contou? Então, assim, cara, não faz de E não é só processo não, Thiago. É imposto também. Tem condomínio imposto, que não tem, que não retira regularmente algumas certidões que devem ser anexadas aos balancetes e fica com o imposto enorme. Aí chega a dívida pro condomínio e o pessoal fica assim: oi, é sua, chefe. Ganhou Fica aí presente. Os nossos amigos síndicos, né? Você aí que tem o token do seu condomínio de posse da contabilidade, você não entra na Receita Federal para saber como estão os impostos nem uma vez por mês, você tem que entrar para o método síndico gestor de patrimônio para deixar de fazer essas cagadas por aí. Verdade. Coloca daí, métodosgp.com.br, para de fazer essas cagadas. Vamos lá te dar uma dica. Vou te dar a dica, a aula completa é diferente, né? Ó, a dica é o seguinte, o seu token tem que ficar na sua posse. A contabilidade vai fazer um acesso lá e vai poder fazer o acesso de lançar impostos, etc. Você tem que entender que o seu token, ele é exatamente um voucher em branco para fazer dívidas em nome do condomínio. Né? Tem os picaretas na praça. Principalmente se a sua contabilidade é nova, você tem que manter com afinco ali a cobrança. O que você cobra da sua contabilidade todos os meses? Como você verifica o uso do seu token? Porque esse token fica vinculado lá na sua ata de eleição, no CPF de quem? Vinculado ao CPJ de quem? Vinculado ao CNPJ do condomínio com o CPF do síndico. E é só você que tem direito sobre aquele token. Aquele token lá é onde você confere os impostos mês a mês. E você tem que cobrar isso da sua contabilidade. É disso que ela está falando aqui, ó. Porque fica a dívida lá, troca a gestão, o condomínio vai pagar. Mas olha o advogado aqui para confirmar comigo. Não pode ser cobrado do síndico anterior? Pode. Que deixou de fazer... Dependendo de como aconteceu, sim. Deixou de fazer a verificação, passou o cargo, ficou lá 40 mil de imposto. Por Comunidade isso, em assembleia decide e vai atrás de você, ó. Crie um checklist. Não é? Crie um checklist. Eu gosto de fazer e colocar todos os meses as certidões dentro dos meus balancetes. Por quê? Porque tá lá toda a situação fiscal do condomínio. Então, no dia que eu sair, se amanhã do nada acontece alguma coisa comigo, as pessoas que vão tocar o condomínio para frente, eles vão ter uma documentação por onde começar. Por quê? Porque as pessoas ficam muito na dependência de, vai fazer a troca de gestão, vai receber toda a documentação. Quantas gestões elas são trocadas sem essa passagem de bastão de forma amigável? O síndico me ligando. Ter essa ausência de histórico dentro do condomínio fragiliza a administração. Condomínio não é mais aquele condomínio de 50 anos atrás, é uma empresa. Ela precisa rodar independente de quem é o síndico que vai estar lá naquele momento. Exatamente. Então faça a sua parte e entregue um serviço diferenciado no mercado. Muita dica! Vamos lá então! Vamos lá para nossa próxima pergunta, amigo Herbert. Essa do Instagram. Qual é o seu, doutor, o Instagram lá? Priscila Pedroso ADV. Bom, segue a doutora lá que essa pergunta vem de lá, ó. Vamos lá, ó. O Herbert pergunta o seguinte: quem tá falando sobre convenção versus, Código Civil. Ele fala assim, ó. Quando há divergência no quórum, Código Civil prevê 1/4 e a convenção prevê 2/3 para a convocação de assembleia para a destituição do síndico. E aí, doutora, explica um pouquinho mais. Prevalece. Não sei, doutor. Pela legislação civil, prevalece o Código Civil. Porém, há algumas peculiaridades que a gente há um fracionamento da norma dependendo do quê? Dependendo de quando foi criada a convenção, qual que é o objetivo, que tipo de coisa que está sendo prevista na convenção que difere do Código Civil, para verificar se há uma infração direta ao que está previsto no Código Civil ou se é apenas uma restrição a mais.
Então a gente tem que dosar essa questão para a gente fazer a análise dessa questão de quórum. Regra geral, prevalece o Código Civil. Tem as exceções? Tem as exceções que têm que ser devidamente verificadas de forma individual. E outra coisa importante, pessoal, desse tema, que é um tema delicado de instituição de síndico, tem que ter um motivo, tá? Não é só assim, não gostei da cara do peão, vou tirar ele, né? Porque muitas vezes eles pautam pela questão emocional, não tem parâmetro, né, da gestão. A mimosidade. Tem muito isso também, né, doutor? As coisas têm que ser com muita propriedade. Quando você vai falar em prestação de contas, você vai falar em quê? O que diz a lei? Escrituração contábil. Prestação de contas, principalmente, na raiz, é o quê? Entrada e saída justificada com os documentos que são hábeis para isso. Necessidades do edifício, Pronto. cumprimento de compromissos. Agora, assumir compromissos perfeitos, compromissos sem vícios jurídicos, sem vícios técnicos, aqueles que são aprovados em Assembleia. São coisas diferentes. Tenho uma conta para pagar, tenho dinheiro para receber, eu pago o dinheiro, entrego a conta. Tá ótimo. Agora, a sua gestão em si trouxe benefício para o condomínio? A gente costuma dizer que tudo que não progride, né, regride no universo, né, Cíntia? Verdade. Então, só de você manter igual, você já não está evoluindo como deveria, entendeu? Já muda completamente a perspectiva. Então, ó, vamos agora, polêmica. Ele gosta. Preparado, doutora? Uai. Se a gente não tiver, a gente Tamo vai aí, dar ó. junto. Gente, eu fiz uma pesquisa, né? Vamos lá. Estamos aí no programa 197, se eu não me engano, e durante 5 anos já estamos chegando a quase 200 programas e todo programa tem uma novidade, algo novo, né? A desse programa é essa aqui, ó, amiga Márcia. O título é Condomínio implicando com meu animal do lado externo do condomínio. Aí ela fala, dentro do condomínio meu cachorro sempre está na guia, porém lá de fora do prédio, independe de que seja na calçada, eu tiro a guia para ele ficar mais livre, sendo mais ou menos 20 metros depois e coloco a guia para dar a volta no quarteirão. Agora tem umas 3 semanas que a ex-síndica está implicando com o meu cachorro, que ele ataca o cachorro dela e que também já foi atacada, sendo que ele somente quer cheirar o outro animal, como qualquer outro. Às vezes até para passar direto. Inclusive veio tirar satisfação me chamando de louca e que irá registrar no livro de ocorrência do condomínio. Deu as costas e depois olhou com cinismo para que possa ser advogada. Acha que pode ser advogada. Pode tudo. Sei que é pessoal, porque ajudei muito o síndico atual a ganhar a última eleição. Porque não tinha nenhuma competência para tal. Muita imatura. O que devo fazer? E aí, doutora? Como é que fica o cachorrinho lá de fora do condomínio, doutora? Vamos lá, Thiago. A gente precisa entender que, assim, às vezes o óbvio precisa ser dito, né, meus amigos? Pera aí. Às vezes o óbvio tem que ser dito. Vai lá, doutora. Vamos lá, Thiago. Qual que é o nível de abrangência da norma condominial, da convenção e regimento interno? É dentro da onde? Da área privativa. Então, todo condomínio ele tem uma área privativa. Aquela área privativa é regida pelo regulamento interno daquele empreendimento. Pela pergunta da pessoa, é uma coisa que aconteceu fora do condomínio. É um comportamento, e aí eu não vou julgar comportamentos, Thiago, mas são comportamentos fora do âmbito condominial, são na via pública. Então eu tenho um problema entre particulares que vão se utilizar do direito civil, do direito municipal, dependendo de onde ela estiver, para poder regular aquela relação. Mas ela não é uma relação intercondomínio. Por quê? Porque o ato não se deu dentro das dependências do condomínio. Olha aí. Então, assim, Simples, parece ser o óbvio, mas às vezes a gente precisa dizer. Precisa falar o óbvio. Então, tá insatisfeito com a conduta dela, uma tá com a rusga com a outra, elas vão procurar um outro tipo de apoio. Esquece o condomínio, não do síndico. Por quê? Porque o poder de síndico dele, ele é limitado a um ambiente condominial que ele administra. É interessante você estar falando, doutor, porque assim, eu ano passado passei muito por essas situações, né? A pessoa acha que a gente é o administrador da regional. Aqui em Brasília, quem não sabe, são regiões administrativas. A prefeitura, né? De quadra, né? E aí o cara acha que você
tem que resolver tudo. Eu falo, cara, isso aí é o administrador, isso é poder público. Eu acho que isso A aí pessoa é um fica puta problema ainda. emocional, né, fica. Thiago? Porque- Mas sabe o que é isso? É porque ainda se propaga essa ausência de conhecimento. Por isso que a gente tem que reiterar que o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito. Para minha amiga aí que tira o cachorro da coleira, olha só, não é porque o seu cachorro quer cheirar o outro que o outro cachorro quer ser cheirado, não é verdade? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tem outra, esse limite entre os animais é dado pelos proprietários. Se a outra pessoa está com o cachorro na coleira e você solta o seu, você está ferindo o direito da outra pessoa. Ela já prendeu o cachorro, que claro, com certeza o cachorrinho gostaria de ter a mesma liberdade do seu que está solto, né? Outra coisa, você está julgando que o cachorrinho só quer cheirar. Naquele dia, naquele momento. No outro dia, no outro momento, ele pode querer brigar, ele pode animal, estranhar. né? Eles são animais, irracionais. Por mais apreço, carinho que você tenha, por mais tratamento humanizado que você dê ao animal, ele não é um ser humano. Ele não tem a noção da razão. Ele respeita o medo, a força. Será que se o outro cachorro agredir o seu ao ponto dele se ferir, você vai entender isso? Será que você vai parar para pensar que Ou o contrário, né? prender o seu cachorro na coleirinha dele vai trazer mais segurança para ele, uma coisa que ele não pode pensar e que você, que é o proprietário, tem que pensar por ele? Ou simplesmente você está pensando nas suas emoções e na vontade de deixar ele livre? E assim, Jorge, Não você é traz razoável, você né? traz um ponto de vista, pelo menos assim, que eu percebo há 10 anos em condomínios, que boa parte das coisas vão para lado da emoção, esquece É a razão. emocional, Né? porque a lógica, né? Porque doutora? viver Não- em comunidade, ele é emocional. Lembra um programa que eu fiz logo quando eu comecei, que eu falei que se as pessoas tivessem um senso de respeito com o espaço do próximo, a gente teria bem menos mais conflitos de consciência, né? condomínio? Teria, Thiago. Por quê? Porque a maioria dos problemas de condomínio, eles são aumentados em razão do emocional. A pessoa não segue com a razão. Qual que é a razão? A razão é eu ir até aqui. Mas o meu emocional está dizendo que eu é o tenho que ir lá e plausível, bater né? na porta dele, tirar satisfação com ele e xingar ele porque o que ele está fazendo comigo não é certo. E a minha Mas dor é não maior do que a é, do outro, já não viu isso? é. É, sempre assim. Se você pensar com o respeito, a gente diminui consideravelmente os E conflitos. até os síndicos mesmo, né? Eu falo porque o condomínio que a gente entregou em comum acordo, né? Que eu tinha ficado lá, fiquei permanecido durante 5 anos, que a justificativa era, pô, precisa de coisa nova. Beleza. Isso não quer dizer Tudo que bem. coisa nova, que o que passou é Sim, ruim. não. Mas assim, mas que é bacana, é ter essa maturidade de como pessoas adultas e equilibradas emocionalmente, vamos fazer um acordo. Vamos chegar aqui, não, beleza, acho que tá coerente, beleza, deu tempo, passou, entreguei, eu tinha que entregar, foi bom. E vida que segue, é uma experiência que eles vão ter também. E para mim também foi uma experiência nova. Porque entender que existe um ciclo ali, um começo, meio e fim. E o mundo condominial é assim, se você está dizendo mundo condominial, tem validade. Eu aprendi que tem validade. Tudo é dinâmico, né? Mas o importante é dinâmico. você entregar o melhor. Você entregar que você dormir tranquilo. Ó, cara, fiz meu melhor trabalho, o condomínio evoluiu, Sim. aquela sociedade evoluiu também como sociedade também, acho que é muito bacana isso. E a gente tem que estar assistindo mora em condomínio, vamos lidar com um aspecto emocional. Sem, a pessoa defendeu a outra, a pessoa falou tal coisa, não, pra gente poder, né, ter a melhor solução possível, vamos dizer assim, quando a gente lida com a razão, né? Tirando aí um pouquinho da emoção de lado, né, doutora? E outra coisa, uma coisa que eu prego muito, Thiago, é que o síndico ele não tem que ter preferidos durante a sua gestão. Ele tem que fazer o que é certo. E fazer o que é certo, ele vai fazer um descontentamento em algum momento de um apoiador dele. É verdade. Não tem jeito. Mas quando ele cria essa postura dentro do condomínio, o pessoal já sabe qual vai ser o posicionamento da administração. É aquele negócio, né? E outra coisa, não é porque o seu outro condômino faz que o que você fez de errado está sendo avalizado. Porque dentro do condomínio tem muito isso. Ah, estacionei na vaga de deficiente e não tinha placa. Aí a administração foi lá e notificou. Advertiu. Ah, mas você não aplica isso para todo mundo. Aplico. Ah, porque tem outro fulano que estaciona. Você sabe se ele foi notificado ou não? É verdade. Porque na minha administração você pode ficar tranquilo que vai ser. Vai ser. E que foi. E do mesmo jeito que eu fiz a orientação de um, eu fiz a orientação do outro. E não é porque esse outro faz a mesma conduta que você faz que a sua conduta tá certa. A dos Um dois erro tá não errado. justifica o outro. Né? Exatamente. A pessoa quer justificar o erro da pessoa soltar o bichinho Aí a da pessoa- coleira com o erro que a outra pessoa incomodou ela, que achou ruim. Tá tudo Aí errado, a pessoa né? cria Na uma minha pinimba visão. com quem? Com o síndico.
Só que quando na realidade, Tiago, as pessoas estão com muito mais problemas internos e eles procuram válvula de escape. E nós, síndicos, estamos suscetíveis a ser uma dessas descargas emocionais. Então, uma coisa que você prega e que eu acho fundamental é que os síndicos têm que ter inteligência emocional para poder entender que aquele despejo que aquele condomínio está jogando em cima dele não é dele. É do próprio condomínio. Não pertence a ele. Mas ele precisa entender não é também, fácil, doutora, uma coisa que mas eu não sempre falo. pertence a ele. Ele precisa entender também, Verdade. meu caro líder comunitário, síndico, autoridade, um gestor, um cara que administra um patrimônio comum, você é uma referência no condomínio. A partir do momento que as pessoas perguntam quem foi eleito, quem é o síndico, você é uma referência. Você é uma referência de inteligência, de comportamento, de legalidade. Você é uma referência de cultura, como você age interfere diretamente em como você vai ser tratado. O seu posicionamento é fundamental para a sua boa gestão. Essa questão de equilíbrio entre razão e emoção é o símbolo do nosso programa ali, ó, magicamente pelo Tiago aqui, inteligência condominial. Lado direito, lado esquerdo do cérebro. E você precisa aprender a se posicionar de uma forma tão profícua que você consiga fazer uma gestão muito maior do que esses pormenores, né? Ter um protocolo de trabalho, ter um horário para atender as pessoas, criar uma comunicação que leva tudo isso no final, doutor, sabe o quê? Ao desenvolvimento de uma cultura dentro do condomínio, da percepção, quem é você no rolê, né? Quem é você no seu condomínio, como você vai ser tratado, vão te dar apelidos? Vão dizer que você é grosseiro, vão dizer que você é super educado, vão dizer que você é parcial, passional, que você facilita para uns e prejudica para outros. Ah, aquele comportamento dele é bem capaz dele fazer isso mesmo e tal. Então, esse é o seu momento de influência. É onde você para de se incomodar com os outros, escolhe um protocolo de postura, de equilíbrio, de razão, que é a sua autoridade no percurso da sua gestão. E principalmente, foco no patrimônio. Você está lá para administrar patrimônio e não dores emocionais. Mas saber que o comportamento das pessoas virá com base no seu comportamento é fundamental para a sua gestão. E como eu tô bem emocionalmente, lógico que eu vou falar dos meus apoiadores, né? Senão a gente não mantém mais nada. Bota aí, Estila, na tela, nossos apoiadores. Ó, quero mandar um abraço, Juliana, do... Ajeita aí, vamos lá, Combate Extintor, amiga Juliana, segue aí, @Combate Extintores. O meu amigo Jorge falou da questão da prevenção de incêndios, é importantíssimo, extintores, teste de mangueiras também, é isso aí, ó, Combate Extintores, ajudando o síndico a ter mais tranquilidade na gestão do seu condomínio. Qual é o próximo, amigo Silas? Aí, ó, 30 anos ajudando o síndico a ter mais tranquilidade na questão financeira. DSC Condominial. Gente, isso aqui é um investimento que você faz. É garantido, é tranquilidade, é fluxo de caixa, é paz pro síndico. Segue aí, @DSC Condominial. Inclusive tem um conteúdo maravilhoso lá falando sobre evitar inadimplência, você fazer a obra mais tranquila, busca financeira, ó. Então segue aí, @DSC Condominial. Vamos próximo aí, Silas! Ah, o Cicobi da FBIL, a melhor agência do Brasil. Inclusive tá com um projeto semana que vem maravilhoso. Então tá ouvindo os síndicos aqui, acolhendo o síndico, porque aqui é de síndico para síndico, meu jovem. Quero mandar um abraço da equipe lá, tive essa semana lá, pessoal maravilhoso lá que sempre tá ali dando energia, apoiando o síndico na sua gestão financeira. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Qual é o próximo, meu amigo Silas? Minha amiga Gabriela também. Essa aí, gente, a Gabriela só trabalhou em condomínio, mais de 20 anos de experiência na área condominial, sempre ajudando o síndico também, o braço direito do síndico aí, a Facilite Condominial. Segue aí, Facilite Condominial, sempre conosco aqui também, dando vários insights para a amiga Gabriela. O próximo, amigo Silas. Aê, deixa ele falar da empresa dele, o amigo Diógenes. E aí, Tiagão, olha aí, BSB Engenharia Condominial, aqui está o nosso Instagram, que é o meu Instagram pessoal, Engenheiro Diógenes Suete, e lá você encontra cursos e treinamentos para você, dentro do que a gente trabalha aqui com a doutora Priscila, com o Tiago, com essa comunidade que a gente formou, o único método do Brasil que você tem acesso direto a diversos profissionais da área condominial, com mais de 10 anos de experiência, para tirar todas as suas dúvidas, te dar dicas maravilhosas. Checklist do síndico perfeito, administração de múltiplos condomínios, quanto você vai ter em média de prolabore, quais as principais dificuldades, toda a parte de engenharia condominial
pormenorizada para você, item a item, modelos de plano de gestão de obra, modelos de contrato, modelos de normas técnicas, estudo de norma técnica completo. Então, você que está procurando algo a mais para a sua gestão do condomínio, segue lá, Condominial Engenharia. Na BSB Engenharia, Tiago, nós temos agora uma promoção para ajudar o síndico na previsão orçamentária, que é o laudo de inspeção predial completo de nível 2, mais o plano de manutenção predial, modelo de plano de reforma e mais uma consultoria gratuita para o síndico de como implementar tudo isso. A gente deixa gravada a apresentação desse laudo para o síndico em vídeo e ele pode apresentar diretamente na assembleia dele. Então, você que está precisando aí, meu amigo, de fazer uma inspeção predial, atualizar seu plano de manutenção, fazer aquela gestão mais maravilhosa ainda do que você já vem fazendo, segue lá, BSB Engenharia Condominial e @Condominial Engenharia. São duas coisas diferentes, mas ajuda você da mesma forma. E vamos que vamos! Você tá no YouTube? Nos ajuda aí, se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é maravilhoso aqui no nosso Interesse Condominial. Já quero mandar novamente um abraço pro pessoal da rede SPTV. Toda segunda-feira, nosso encontro marcado para falar pro Brasil e pro mundo. Mais de 10 milhões de pessoas interessadas nesse tema que vem crescendo cada dia mais, porque cada dia mais o mundo vem crescendo verticalmente, né, doutora? Com os condomínios. Então vamos lá, seguir com o nosso plantão tirador. Tá preparada, doutor? Continua, né? Vambora, né, Tiago? Depois da polêmica, mais polêmica. Sim, você quer pergunta tranquila, polêmica, você quer treta, quebra-pau? O povo gosta de uma bagunça. Da treta. O povo gosta da treta, da confusão. Eu vi uma... Pediu-vos treta, foi agora... darei treta pra aí vocês. Assim, vamos chama lá. o advogado. Moto aí, não tem um da moto aí? É, da moto mesmo. Da mulher, um negócio aí, pedi-vos, recebeis. Já dizia Jesus Cristo. Então vamos lá, ó. Larissa, o tema é remover o minha moto. Ela fala, no meu condomínio tem uma vaga fixa de garagem. Né? Hoje, quando cheguei, minha moto estava tinha uma moto na minha vaga, como de costume, mas tinha uma moto desconhecida em frente à minha, em lugar proibido. Na mesma hora, notifiquei a portaria e informaram o síndico para retirar da mesma. Pediu para retirar aquela moto que não estava no local indevido. Quando eu fui sair por volta das 20 horas, minha moto tinha sido removida da minha vaga de garagem. Imediatamente chamei o síndico para verificar quem mexeu sem autorização. O síndico insiste em me dizer que não pode fazer nada. E aí, doutora? Mexeram na moto! Ele não pode fazer nada? Como assim? Tem uma moto nova, de frente à foto dela, ficou meio, né? Não, peraí, vamos tirar ver. a moto dela do lugar. Não, eu acho que eu entendi isso aqui. Ela tem a vaga. Ela tem uma vaga privativa. Isso, aí a moto, tinha uma moto na frente da dela. Tinha outra moto em um local proibido de estacionar, mas que estava fora dos limites da vaga dela. E a moto dela, pelo que ela fala, estava dentro da vaga dela bonitinho. Isso, E aí foi algum querido, foi lá e tirou a moto dela da vaga privativa dela. Depois que ela reclamou. E o síndico estava falando que não pode fazer nada. Assim. Ele não quer, né? Não, mas eu assim, ele pode identificar quem tirou, por que tirou, advertir quem foi que fez a retirada indevida, porque se eu tenho o meu veículo, a minha vaga, ela é destinada para quê, Tiago? A guarda do veículo. Guarda do veículo. Seja ele de 2 rodas ou de 4 rodas. Se ele está dentro da minha área privativa, cumprindo com as minhas normas, ele não tem por que ser removido. Mas eu acho assim que, doutora, beleza, eu acho que o síndico, posteriormente a todos esses fatos, você deveria descobrir quem é ali e fazer um trabalho interno. Tá nítido que foi um equívoco aqui, cara. No meu ponto de vista. Né? Não, e é até meio confuso, porque ela não fala se tirou a moto que estava no local indevido, se não tirou. Porque ele interior foi a dela e deixou a outra. Aí realmente tem uma falha de comunicação aí interna e o síndico tem que resolver esse problema. Eu entendi que ela reclamou que tinha uma moto em frente à vaga dela que meio que estava atrapalhando ela. Isso, exatamente. Então, o síndico foi comunicado, alguém foi lá e removeu essa moto. Mas a pessoa que removeu essa moto também pegou a dela e arrastou para fora da vaga dela. E aí ela se incomodou, que ela foi sair mais tarde, ela falou aí às 20 horas, e ela foi sair mais tarde e a moto dela não estava na vaga dela. E meio que parece que a pessoa fez como uma retaliação. Agora, o síndico não poder fazer nada depende do que ele tem de instrumento de segurança no condomínio. Depende da convenção, do regimento, câmera. Não, se ele tem câmera e consegue identificar a circulação ali,
Beleza, ele pode até não ver exatamente na vaga dela, mas ele sabe quem circulou ali, entrou e saiu. Então dá para ele abrir alguma forma de pesquisa. Mas via de regra, se não tiver câmera lá, ele vai fazer o quê? Porque a moto não foi roubada. Ela não falou que foi roubada. Falou a que gente foi tem uma removida. limitação Eu acho sim, também. é porque vocês são muito... A gente vai além, né, maldosos, Thiago? velho. Eu acho que, no meu ponto de vista, eu vou aqui, mas sim, é porque tudo é assim. Tudo vira motivo. Tudo é um Vira potencial, é um Você problema. entendeu? Eu acho que sim, que o síndico, eu acho que quando ele fala, naquele momento ele poderia fazer nada mesmo. Mas posteriormente ele poderia verificar nas câmeras, buscar quem é e notificar, né? Mas assim, Thiago, isso não impede do síndico, quando recebesse uma reclamação dessa, compreender a pessoa que está apresentando o pleito, o pedido. Fulana, entendo perfeitamente, tudo bem, eu vou tentar, dentro das minhas limitações, ver o que eu posso fazer. E pronto, recepcionar aquela indignação da condômina. Talvez ele, é o que o Diógenes falou, talvez ele não tenha como ver exatamente quem tirou a moto lá da vaga dela. Entendeu? Mas ele recepcionou aquilo de uma outra forma. Ele não gerou o quê? Uma antipatia, ele não gerou uma animosidade, ele não recebeu aquela informação de uma maneira truncada. A forma como você recepciona essa informação do seu condômino, que já está chateado, né? Já está potencializado os sentimentos, gera um reflexo negativo. Mas aí, doutora, o síndico também é ser humano, né? Lógico, porque a pessoa vem com a pancada, você tá no bom dia, e aí? Mas tem uma diferença. Não é fácil. Não é fácil. Com ele, que o síndico não é fácil. Você também é gente. Eu concordo com isso, que o síndico também é gente. Só que tem uma pequena diferença aí. Você ser gente é justamente o que te dá a capacidade de pensar que eu sou o síndico. Eu preciso estar preparado para resolver questões que as pessoas normalmente não estão. Que demanda. Então, mesmo que tenha o desconto de ser humano, também tem o agravo da responsabilidade de estar no cargo. Então você tem que estar preparado. Vou falar igual o advogado fala, né? Tem que estar um pouquinho acima, entendeu? Vira síndico, Diógenes, que eu quero ver. Não é fácil. Não é fácil. Tô correndo esse risco, hein? Tem correndo esse risco. Aleluia, agora quero ver. Agora em maio eu tô correndo esse risco aí. Mas olha só. Não entra, não. Entende? É aquele negócio. Policial tem que estar preparado para ser policial? Tem. Bombeiro tem que estar preparado para ser bombeiro? Tem. É lógico que tem suas peculiaridades e o cara vai resolver todos os casos de segurança e todos os casos de incêndio? Não. Mas ele precisa ter um preparo a mais. Porque só a gente qual a conta diferença? com isso. Sabe qual a diferença A do gente síndico conta com com isso policial? com o síndico. Você sabe qual é? Porque se o cara alterar a voz com um policial, ele pode prender. O síndico não pode. Ele não tem poder de polícia, né? O síndico não tem. Mas realmente. Faz a prisão cidadão, né? Se ele tiver multa. Ser síndico. Mas não ele é fácil. fiscal. Lógico, sim. Eu falo que eu quero deixar bem claro, gente, que que não justifica você maltratar o outro, desrespeitar o outro. Mas eu tô falando o seguinte, que também muitas vezes as pessoas vêm... Precisa ter um bom senso. Com 7 pedras, aquela coisa toda, e às vezes ele não tá no bom dia, porque você é um ser humano. Lógico. Por isso que eu falo que às vezes a gente tem que ter o racional para entender e não levar pro pessoal. Porque às vezes uma palavra que você dá atravessada desconstrói tudo aquilo que você fez com o trabalho. E a gente não avalia, talvez não foi um bom dia. Aí deixa eu te falar, o síndico ele tem aquele negócio do imediatismo, já viu? Recebeu uma notificação, ele tem que resolver no exato minuto. Ele recebeu a ligação, ele tem que resolver naquele exato minuto. Não, tem hora que você tem que puxar o pé no freio e falar assim, olha, eu entendo a sua demanda, mas nesse momento eu não posso falar no telefone. Me liga daqui a meia hora que a gente conversa. Você fechou a porta? Não. Eu vou te contar que quando não vai falar. Não, o que ele vai falar, eu sei o que ele vai falar, porque eu começa a rádio peão. Pronto, começa o problema. Não quer me atender, só tem na hora que quer. Pronto, começa um problema, mas aí você tem duas opções. Ou você vai por esse lado, ou você vai pegar o cara no calor da emoção. O que naquele momento é mais interessante pra você? Corta pra mim, não atenda o telefone. Aí resolve tudo. Resolveu o problema, porque não vai. Gente, mas eu estou falando sério. Agora é sério, sabe por quê? É tão difícil. A gente tem que ter. Eu tô lendo um livro que chama assim Meta-Alma. O cara criou um yoga mental. Ou seja, você tem que criar mecanismos mentais para isso. Se você sabe que você não tá bem, não tá legal, nem começa, nem atende mesmo. Esfria a cabeça, depois você retorna.
Porque já passou o calor da coisa. Tipo assim, dá um tempinho, 5, 10 minutinhos, depois você torna tudo bem. Vamos dar uma dica disso aí? Você entendeu? Então assim, começa a criar artifícios mentais pra você não pirar. Vai por mim. Vai. E outra coisa, tira da sua cabeça que você não vai agradar todo mundo. Vai, não tem como. Por mais que você seja o cara que se capacita constantemente, que você tenha uma equipe ultra mega blaster, que você seja um mega piloto de Fórmula 1. Tem um infeliz que não vai gostar de você. É aquele famoso 10 problemas, 150 soluções, 160 problemas. Ele nunca vai perder. Tem sempre um você vai estar alecrim insuficiente. que é daquele Mas uma coisa, nível. Thiago, que o síndico vai aprender e que ele precisa aprender, a gente ensina isso lá na metodologia, que é o seguinte: existe uma grande diferença de você estar disponível e você estar à disposição. Tá? Vou dar um exemplo aqui que eu já dei outras vezes em outros programas no começo aí, de 2024, que é o seguinte: estar disponível é quando você chega no restaurante e tem uma mesa lá disponível, ou você tem que aguardar um pouquinho e vai ter uma mesa disponível para você. Estar à disposição é como o garçom com aquela toalha no braço que chega para você e fala: o senhor precisa de alguma coisa? O tempo inteiro. O síndico precisa estar disponível, ou seja, no fluxo de trabalho dele, ele precisa ter tempo de atendimento, ele precisa ter o horário, ele precisa ter a metodologia, ele precisa estar disponível para o condomínio, exatamente porque ele assumiu essa posição, ele assumiu um compromisso de disponibilidade para a gestão. Né? Isso vai envolver pessoas, recursos financeiros, recursos materiais, o patrimônio. Então ele precisa estar disponível e ter outra, ele tem uma responsabilidade de estar preparado. Ele não precisa estar à disposição, a não ser que ele esteja em uma assembleia, onde ele está respondendo perguntas, organizando o evento. Então aprenda isso comigo, síndico, por favor. Estar disponível e estar à disposição são coisas completamente diferentes. Normalmente, quando você age no calor da emoção, é você quem está achando que deve estar à disposição daquilo que muitas vezes você não precisa. Ou talvez você não organizou a mesa de um jeito para deixar saudável a sua mentalidade de perceber isso. Tá bom? Isso aí, dica pra caramba hoje no programa. Lembrando, toda segunda-feira, 19h20, o nosso encontro marcado na Rede PTV, Inteligência Condominial. Estamos na reta final do nosso bate-papo. Jovem, fica à vontade de suas considerações finais, meu jovem. Prepare-se para a sua Assembleia Geral Ordinária. Nós teremos uma aula agora maravilhosa, que vai ser a previsão orçamentária com base no plano de manutenções. Eu farei essa aula por completo para você. Segue lá, @Condominial Engenharia, que eu vou te dar essa aula gratuita. Bom demais, doutora Priscila, muito obrigado pelo conhecimento aí. Tchau. Sempre elegante das palavras, no conhecimento aí. Referências de direito condominial no Brasil e no mundo. Fique à vontade, doutora. Tiago, queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui. Fazer parte desse programa tem sido uma evolução profissional, porque a gente sempre é testado, tem sempre vindo coisas novas. Quem acha que vai se surpreender, criou a soberba de achar que vai chegar lá. Meu filho, desce os 3 degraus aí da humildade, que tem muito chão aí pela frente. E a gente está sempre aprendendo. Então, aqui vai a minha palavra de gratidão, realmente, por esse momento. Para mim é muito bom, é muito importante eu estar sempre sendo objeto de esses questionamentos, de dúvidas que surgem. Isso é muito bacana. E hoje, mais tarde, eu vou estar dando uma palestra sobre assembleias também. Como ter segurança jurídica, como você se proteger, né, nas AGOs e se preparar com o ambiente com segurança jurídica. Então, assim, essas coisas vêm para a gente afinar mais ainda a técnica. Muito obrigada de coração. E é isso aí, amigão síndico, amiga síndica, muito obrigado. Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a Revolução dos Condomínios. Até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço, fui! Arru!